Não sei por que a gravação parou. Pronto, a gravação está de volta. Foi algum de vocês que parou a gravação? Bom, de todo modo, eu voltei aqui a gravação. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum comentário? Não? Vocês estão me ouvindo ainda, né? Estamos. Tá, fiquei com medo se a gravação tinha parado, talvez por causa da minha internet, mas acho que não foi isso. Muito bem. Então, agora é o seguinte. De novo, esse teorema que nós fizemos agora, para fazer ele, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um módulo do termo geral, ver se a série é convergente. Se isso é convergente, então eu tenho que a série é absolutamente convergente. E isso implica que a minha série vai ser convergente. Então, meio que eu tenho 2 passos para fazer, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês um teste que vai estar eliminando um desses passos. Ou seja, eu só vou precisar fazer um passo. Este é o famoso teste da razão. Qual é o teste da razão? Ele te diz o seguinte: se o limite de n indo ao infinito do módulo de an mais 1 sobre an, observa que o termo seguinte abaixo é acima e abaixo o antecessor, certo? Abaixo o antecessor do acima. Se esse limite existe e dá um L, e esse L é um número menor do que 1, então a minha série é absolutamente convergente. Agora eu tenho o segundo caso. E se o L der um valor maior do que 1? Maior do que 1 ou infinito. Então, esse quadrado aqui é a sua hipótese. Ou limite de n indo ao infinito do an mais 1 sobre an é infinito. Nesse caso, eu vou ter, então, que a minha série é divergente. Olha só que legal, então. Então, basta eu calcular um limite. Se eu calculo esse limite, eu sei se a minha série é convergente ou não. Porque lembrando que se é absolutamente convergente, então é convergente. Tá? É muito mais fácil, né? Porque daí, se eu aplico esse teste, eu não preciso ficar comparando com ninguém, não preciso ficar aplicando integral. Não. Calculei um limite e pronto. Muito simples. Ajuda muito esse teste. Terceiro. E, olha só, eu falei quando o limite é menor do que 1, quando o limite é maior do que 1. E quando o limite é igual a 1? Nesse caso, o teste é inconclusivo. Isto é, você consegue exemplos que o limite dá 1 e a série é convergente, e exemplos que o limite dá 1 e a série é divergente, tá bom? Bom, eu vou demonstrar o primeiro caso. O segundo caso eu vou deixar de exercícios
de exercício. E no terceiro, eu vou, então, apresentar para vocês uma série que é convergente e satisfaz isso, e uma série que é divergente e também satisfaz isso. Vamos lá, então, passo a passo, demonstração. É lógico que no primeiro item, para fazer a demonstração, eu preciso usar um dos testes que eu conheço. O teste que eu vou usar é o teste da comparação. Vou comparar ele com o quê? Vou comparar ele com uma série geométrica que eu vou construir, tá bom? Observa que o L é menor do que 1. Isso é fundamental. Por quê? Com isso, eu vou conseguir construir uma série geométrica com razão menor do que 1. E eu lembro que série geométrica com razão menor do que 1 é convergente, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro escolher a razão. Quem vai ser a razão da minha série? Escolha. Vou escolher um número qualquer. R, tal que o R ele é menor do que 1 e maior do que L, tá bom? Então, como o L é menor do que 1, eu consigo um R que está entre L e 1. Agora eu faço o seguinte, como o limite do n indo ao infinito do módulo do AN mais 1 sobre AN é igual a L, então eu vou usar agora a definição de limite. Então, vai existir um n maior do que zero, tal que o módulo de AN mais 1 sobre AN menos L é menor do que qualquer número positivo, né? No caso, como L é menor do que R, R menos L é um número estritamente maior do que zero, certo? Então vai acontecer isso para todo Nzinho maior do que Nzão. Consequentemente, eu vou ter então o seguinte, soma dos dois lados por L, eu vou ter que módulo de AN mais 1 sobre módulo de AN, que ficou feio, né? Não dá para saber se o... Ô professor, Diga. ali tá dizendo que então existe N maior que, aí não dá para entender o que tá ali. O Nzão maior do que zero. Ah, certo. Obrigado. Vem da definição de limite, de nada. Menor do que R, para todo Nzinho maior do que Nzão. Agora eu venho e multiplico dos dois lados por AN. Tá bom? Deste modo, então, para todo Nzinho maior do que Nzão, eu tenho isso. Deste modo, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que... Ver se vocês concordam comigo. Na verdade, aqui eu poderia ter colocado aqui menor ou igual em tudo. Tá? Deste modo, então, tudo isso vale quando o N é um valor maior ou igual do que o Nzão. Então, vamos começar a nossa brincadeira com Nzinho igual ao Nzão. Tá feio esse Nzão aqui. Então, vamos começar com Nzinho igual a Nzão. Observa que a Nzão mais 1 vai perder para módulo do ANzão vezes R. Esse é o Nzão. Agora vamos pegar o próximo, a Nzão mais 2. Pelo que a gente fez, Nzão mais 2 é a mesma coisa do que Nzão mais 1 mais 1. E Nzão mais 1 é um número maior do que Nzão. Isso aqui vai ser menor do que módulo de Nzão mais 1 vezes R. Agora eu venho e aplico o que eu fiz acima. Isso vai ser menor do que módulo de Nzão vezes R, que é igual ao módulo de Nzão
R ao quadrado. Aí eu vou repetindo esse passo. Quando eu repetir esse passo, em todas as parcelas eu vou ter o seguinte, a nzão mais um K. Isso vai perder para módulo de a nzão R elevado a K. Tá bom? Muito bem. Agora, eu quero mostrar que a minha série é absolutamente convergente, né? Então, para mostrar que ela é absolutamente convergente, eu vou observar o seguinte. Por outro lado, eu vou ter o seguinte. A minha série vou escrever assim, J de 1 ao infinito do AJ em módulo, que eu quero saber se ela é convergente ou não. Eu posso dividir ela em duas parcelas. Eu posso ir até o nzão, que é sempre convergente, né? Uma soma finita, mais a outra eu vou a partir do nzão mais 1 até o infinito. Nzão mais 1 é um número sempre maior do que nzão, certo? Aí, agora, para facilitar, eu vou continuar reescrevendo. Deixa, como mudou de linha, de página, quer dizer, deixa eu fazer assim. Então, esse cara aqui é igual. O que eu vou fazer? Olha só que legal. J de 1 até N, módulo de AJ. Agora, no outro, eu vou fazer assim. J, eu vou chamar ele de N mais K. Tá bom? Então, o outro vai ficar mais soma de J de... Não é mais J, agora é K. Aonde é que vai começar esse K? Vejamos. K é a mesma coisa do que a J menos N. Se acima o J começava no N mais 1, o K vai começar em N mais 1 menos N, que é 1. Pronto. Essa é a minha série. Então, observa que para saber se a minha série é absolutamente convergente, basta eu ver se esta série aqui é convergente. Tá bom? Agora, para esta série, eu vou aplicar o teste da comparação. Então, vamos dizer, eu tenho isso, vou chamar isso aqui de 1. 2. Eu tenho que, agora, o teste da comparação para essa daqui. Olha, eu já fiz acima, 0 é menor ou igual do que módulo do AN mais K, que é menor do que o módulo do AN, R elevado a K. Certo? E eu sei que a minha série de 1 até o infinito do módulo do AN R elevado a K é a mesma coisa que o módulo de A, ó, está variando em K. N é fixo, então pode sair da série. Essa série aqui é convergente. Por quê? Porque o meu R é um número que está entre 0 e 1. Tá bom? Então, pelo teste da comparação, eu vou ter que a minha soma K de 1 até o infinito, módulo de AN mais K, é convergente. Consequentemente, a minha série ali, em módulo, é convergente.
Se a minha série em módulo é convergente, eu concluo que a minha série sem módulo é absolutamente convergente. Tudo bem? Certo? Muito bem. Então, está demonstrado o primeiro item do teorema. O item 2i eu vou deixar de exercício. Agora eu vou fazer o item 3i. Agora eu vou fazer o item 3i. Eu tô aqui noiado. Será que tá gravando ainda? Tá sim. Muito bem. Agora, o 3i é o seguinte. Eu tenho que nem eu falei, eu vou dar para vocês um exemplo em que esse limite dá 1 e a série é convergente. E um exemplo em que esse limite dá 1 e a série é divergente. Daí, com isso, você vê que o teste é inconclusivo. Os exemplos são o seguinte. Sabemos que essa soma aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado, ela é convergente. Foi uma das primeiras que nós vimos. E o limite dá 1. Por quê? Vamos ver. Limite de n igual ao infinito do n mais 1. Isso daqui é a mesma coisa que limite de n indo ao infinito de 1 sobre n mais 1 ao quadrado vezes n ao quadrado. E se você faz uma continha, e facilmente você vê que isso é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais 1 sobre n, tudo isso ao quadrado. Aí esse termo aqui vai a zero, consequentemente, esse limite dá 1. Por outro lado, você tem também que a soma 1 até o infinito de 1 sobre n é divergente. E o limite de n indo ao infinito de 1 sobre n mais 1 sobre 1 sobre n é a mesma coisa do que o limite de n indo ao infinito de n sobre n mais 1. Aí você multiplica em cima e embaixo por 1 sobre n, e você vai ter 1 sobre 1 mais 1 sobre n. 1 sobre n vai a zero, isso aqui vai para 1. Então, você tem um exemplo que o limite dá 1 e a série é convergente, e outro exemplo que o limite dá 1 e a série é divergente. E, portanto, você então pode concluir que o teste é inconclusivo quando o limite dá 1. Tá bom? Mas você se lembra, se o limite der estritamente menor do que 1, então é absolutamente convergente. Se o limite der estritamente maior do que 1 ou der infinito, então é divergente. Tá bom? Vamos fazer agora alguns exemplos. Vamos pegar essa série aqui, ó. Soma de n de 1 até o infinito de menos 1 elevado a n, n ao cubo sobre 3 elevado a n. Esse cara aqui é convergente? Sim, você até poderia usar o teste da alternada, tá? Mas poderia dar um pouquinho de trabalho.
Mas o teste da razão, você vai ver que ele é mais apropriado para esse exemplo. Então, eu vou simplesmente fazer o limite da razão. Limite de n indo ao infinito. Em cima eu vou colocar o quê? Vou colocar o fator n mais 1. Então vai ser menos 1 elevado a n mais 1 vezes n ao cubo sobre... Eu vou fazer aqui uma safadeza. Vou fazer assim, ó, menos 1 elevado a n, n ao cubo, sobre 3 elevado a n. Vou diminuir para caber tudo lá na linha. Faz assim. Ficou ruim esse cubo, né? Vou fazer assim. Tudo isso dividido... Ai, caramba. Em cima era n mais 1. Não adiantou nada eu ter feito isso. Que é n mais 1. N mais 1 ao cubo. E aqui faltou um n mais 1. E no outro vai ser, então, o menos 1 elevado a n, n ao cubo, sobre 3 elevado a n. Aí eu faço, então, aqui a conta de divisão, né? Então, isso daqui vai ser menos 1 elevado a n, n mais 1 elevado ao cubo, sobre 3 elevado a n mais 1, vezes 3 elevado a n, que é n mais 1. Sobre menos 1 elevado a n, n ao cubo. Agora, eu venho e faço o seguinte. Bom, esse termo aqui com esse termo aqui vai sobrar só 1 menos 1. Agora, esse termo aqui com esse termo aqui vai sobrar apenas 3. Agora, esse termo aqui com esse termo aqui, eu vou fazer assim, ó. N mais 1 sobre n ao cubo. Com isso, eu vou ter, então, igual ao limite de n indo ao infinito, de menos 1 sobre 3, 1 mais 1 sobre n, tudo isso elevado ao cubo. Agora, eu sou burro. Agora você olha e fala, o professor é burro, porque era para ser tudo em módulo, e eu não coloquei o módulo. Então vamos colocar o módulo aqui. Eu não coloquei o módulo, talvez porque eu fui induzido ao erro, por causa do que eu tinha feito assim. Ó. Esse aqui tem módulo, aqui tem módulo. Ó, então aqui tem módulo, aqui tem módulo, e aqui tem módulo, tá bom? Esse aqui também tem módulo. Desculpem pelo equívoco. Então esse aqui agora é igual ao limite de n indo ao infinito. Aí você vem, o módulo é contínuo, elevado ao cubo é contínuo, pode então passar o limite para dentro de todas essas coisas, 1 sobre n vai para 0, então isso daqui vai ficar igual ao módulo de menos 1 sobre 3 vezes 1. Mas isso é exatamente igual a 1 sobre 3. E acabou. 1 sobre 3, você sabe que é um número menor do que 1. Então, pelo teste, concluímos que a série é absolutamente convergente. Se ela é absolutamente convergente, então, em particular, ela é convergente. Certo. Um último teste. Desculpa. Mais um exemplo. Acho que é melhor fazer mais um exemplo, em vez de fazer outro teste.
essa série aqui, ela é convergente? Esse exemplo aqui eu acho importante porque a gente vai cair num limite que não é muito usual, mas é importante vocês saberem dele, tá? Então, pelo menos uma vez na vida vocês têm que saber sobre esse limite. Não sei, deveriam já ter visto ele no cálculo 1, mas às vezes por causa do tempo o professor não faz. Então a gente vai, pelo menos, apresentar ele aqui para vocês saberem o valor desse limite. Então, eu vou começar calculando o teste da razão. Para isso, eu vou calcular, então, o limite de n indo ao infinito do quê? De n mais 1 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Tudo isso sobre n elevado a n sobre n fatorial. Daí, quando você faz a conta, isso aqui vai dar igual a n mais 1 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial vezes n fatorial sobre n elevado a n. Aí você vem aqui e observa o seguinte. N mais 1 elevado a n mais 1, eu quero que vocês observem que isso é a mesma coisa que n mais 1 vezes n mais 1 elevado a n, tá bom? Vezes o n fatorial. Isso está dividido por n mais 1 fatorial, n elevado a n. Agora, eu quero que observem o seguinte. Quando eu junto esse termo com esse termo, eu tenho o n mais 1 fatorial. Certo? E eu estou dividindo ali por n mais 1 fatorial. Então, essa parte dá 1. Vezes. Agora, eu quero que vocês juntem essa parcela com essa parcela. O que você vai obter? Você vai obter n mais 1 sobre n elevado a n. Então, esse limite vai dar limite de n indo ao infinito. N mais 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial dá 1. E ali vai ficar 1 mais 1 sobre n elevado a n. E esse daqui é um limite muito famoso, que é o limite que eu falei para vocês. Não sei se vocês viram no cálculo 1. Às vezes não dá tempo para fazer, mas em cálculo 1 a gente apresenta isso aqui, ó. Esse cara aqui dá E, tá bom? Esse aqui é um limite muito famoso. Então, consequentemente, o valor desse cara é E. Você tem que lembrar que E é um número maior do que 2. Se é maior do que 2, em particular, é maior do que 1. Como o limite deu uma coisa maior do que 1 pelo teste, concluímos que a série é divergente. Pronto, acabou. Tá bom? Bom, para terminar a aula, eu vou passar um último teste, mas eu quase não vou falar nada dele, porque ele é muito parecido com o teste da razão. O teste é o seguinte, teste. Ainda é um teste de limite, só que agora é o teste da raiz, chamado teste da raiz. Teste da raiz. O que te diz o teste da raiz? Se o limite de n indo ao infinito da raiz de n, módulo de an, é um L que é menor do que 1, então a minha série
é absolutamente convergente. Depois, se o limite der um valor maior do que 1 ou o limite der infinito, que é um ou, tá? Tá feio esse ou. Se der um desses dois casos, então a série é divergente. E por último, mas não menos importante, se der igual a 1, então o teste é inconclusivo. Tá bom? Esse é o teste da raiz. Eu vou deixar aqui. Eu vou fazer, vai. Vou avançar mais 2 minutinhos, mas eu vou fazer só um exemplo desse teste, só para a gente deixar a teoria completa. 1 até o infinito, de 2n mais 3 sobre 3n mais 2 elevado a n. Essa série aqui é convergente? Bom, para fazer isso, eu vou calcular o teste. Eu vou fazer, então, o limite de n indo ao infinito da raiz quadrada do módulo do AN. Nesse caso, o AN é esse carinha aqui, ó. É o meu 2n mais 3 sobre 3n mais 2 elevado a n, tá bom? Muito bem. Aí eu venho e faço propriedade de módulo. Isso aqui é a mesma coisa que limite de n indo ao infinito da raiz de módulo de 2n mais 3 sobre 3n mais 2 elevado a n. Aí você observa que 2n mais 3 é positivo e 3n mais 2 também é positivo. Então, o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada. Aqui não é raiz quadrada, é raiz enésima, desculpa, raiz enésima. Certo? Sempre raiz enésima, não raiz quadrada. Raiz enésima de 2n mais 3 sobre 3n mais 2 elevado a n. Certo? Raiz enésima de uma coisa elevado a n. Então, vai ser exatamente igual ao meu próprio 2n mais 3 sobre 3an mais 2. Tá bom? Você até poderia fazer uma conta, que é o seguinte, esse cara aqui está elevado a n, aí isso daí, raiz enésima é a mesma coisa que 1 sobre n. Tá? Você poderia fazer essa conta. E daí lembra da propriedade que isso aqui vai ser 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Isso aqui é a mesma coisa que n vezes 1 sobre n vezes 1 sobre n dá 1. Então, por isso, eu tenho esse cara aqui. Tá bom? O correto seria sair em módulo, mas a gente já observou que eles são positivos. Então, agora basta calcular esse limite. Isso vai ser limite de n indo ao infinito. Multiplica em cima e embaixo por 1 sobre n. 2 mais 3 sobre n. Dividido por 3 mais 2 sobre n. Isso vai dar, então, igual a 2 terços. E 2 terços é um número menor do que 1. Concluindo, pelo teorema, que a série é
absolutamente convergente. Só me deem um tempinho. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui no livro que me confundiu agora, que eu acho que eu escrevi uma coisa errada. Eu não escrevi errado aqui para vocês, mas eu acho que eu escrevi errado na minha anotação. Só para eu confirmar se eu agora estou certo ou no passado. Só um minutinho. Não, tá certo. O que eu escrevi agora tá certo. Muito bem, então, pessoal. Tá bom por hoje. Fizemos, então, todos esses testes. Eu vou estar já encerrando a aula, mas antes, vocês têm a oportunidade de tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Alguém tem algum comentário? Não? Bom, se ninguém tem nenhum comentário, nenhuma dúvida, então a gente se vê na próxima aula. Façam os exercícios do livro, tá? E na nossa próxima aula nós faremos o último assunto que vai cair na prova. Tá bom? São séries de potências. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Professor, não deixe tão extenso não a próxima aula, favorzinho.